Glória a Deus. Que a perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, amém? Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui se encontram e também Deus abençoe os nossos irmãos que irão deparar com esse estudo posteriormente. Que Deus possa estar abençoando a todos, abrindo a mente, o entendimento de todos quantos têm os seus nomes escritos no livro da vida. Pois sabemos pela palavra de Deus que há muitos salvos que ainda não foram encontrados por Jesus. Mas Jesus prometeu na sua palavra que Ele mesmo buscaria suas ovelhas e que elas não serviriam de pasto para os estranhos. Então nós cremos nessa promessa, nós cremos nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, há de tocar, comover corações para que as pessoas possam entender a sua vontade. Deus abençoe a todos. Inclusive, vai aqui uma saudação para a irmã Kumiko, para o irmão Utaio, que estão lá no Japão, que vão estar ouvindo esse estudo, assistindo este vídeo gravado aqui do estudo dessa quarta-feira. Que Deus possa estar abençoando a vida da irmã Kumiko, então, e do Utaio lá no Japão. E também do irmão Júlio, que está aqui no Brasil, mas está indo também para o Japão. E de outros tantos, irmãos brasileiros, irmãos da Venezuela, irmãos do Paraguai, de outros países que vão deparar com essa gravação. Que Deus possa estar abençoando a todos em seu santo, maravilhoso nome. Vamos dar uma saudação para a irmã Kumiko? Vamos? Pode, paz, Senhor Jesus, irmã Kumiko, lá, vira lá para a irmã Sandra, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Kumiko, Montário, Deus abençoe, irmã Sandra, irmã Michele, que bênção, Que bênção. São irmãos amáveis que estão longe fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, Vamos então, irmãos, para o estudo desta noite, e nós gostaríamos de falar nessa noite sobre a divindade, porque o assunto aqui é salvação, é vida eterna. Nós entendemos que Deus, Ele cura, que Deus, Ele liberta, que Deus abençoa as pessoas com toda sorte de bênçãos, Física, cura, materialmente falando, Deus abençoa a vida material das pessoas, enfim. Mas a maior bênção que o homem, que a mulher, o ser humano pode receber de Deus é a salvação. Porque a própria palavra diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Quantas pessoas que têm milhões, bilhões, saiu agora uma pesquisa que parece que até o ano que vem, se não for de memória, vamos ter aí no mundo, parece que 5 trilionários, Que parece poucas pessoas, mas só o que é isso aí? O cidadão está falando o que é ser um trilionário. 1 trilhão é muito dinheiro, A pessoa está fazendo lá uma soma assim de um barracão cheio de notas de 100, de 200, 1 trilhão de reais, é muito dinheiro. Então, as pessoas, mas, bom, se as pessoas tivessem todo esse dinheiro e soubessem usar esse dinheiro e tivesse Deus também, porque não é errado a pessoa ser rica, Não, a pessoa não é errado a pessoa ser rica, se ela fazer um bom uso do seu dinheiro e entender a vontade de Deus para aplicar aquilo que ela tem, ela pode usufruir, do melhor dessa terra e alcançar também a salvação da sua alma. Mas o complicado é a pessoa simplesmente focar nas riquezas e esquecer que um dia, como todos, ela também vai morrer. E a vida começa depois da morte, visto que a nossa vida aqui é passageira, Todos nós que nascemos, a certeza que nós vamos morrer um dia. E o problema não é morrer, é como morre, Tem 2 lugares para o ser humano ir: céus ou o inferno. Vida eterna, vida de gozo ou uma vida de sofrimento. Então é importante, enquanto nós temos vida, a gente procurar entender o que temos que fazer para que nós possamos garantir o nosso futuro depois da morte.
Há muitas pessoas, segundo as Escrituras, neste momento, que estão sofrendo já num lugar espiritual por ter feito uma escolha errada ou não ter se preocupado em fazer nenhum tipo de escolha, né? Mas nós estamos aqui, eu creio que todos quantos estão aqui, tirou um tempo para estar aqui, para ver qual é a vontade de Deus. E é isso que nós vamos, então, estudar nessa noite. Então, a importância da divindade. Por quê? Uma das coisas que a Bíblia condena é a idolatria. Assim, várias coisas que a Bíblia condena, certo? Mas a idolatria é algo que é condenável por Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele reivindica essa glória somente para ele, porque na verdade é só dele, segundo as Escrituras. Nós que somos cristãos, independentemente do credo religioso, todos os cristãos, mesmo aqueles que não entendem o que é crer na Bíblia, mas diz crer na Bíblia, todos, né? Todos, eu creio que é uma questão de todos. E quando nós falamos de cristão, eu creio que todos aqui são chamados evangélicos. Não gosto muito de usar esse termo evangélico, né? Gosto de usar o termo cristão. Mas quem são cristãos? Todos quantos creem em Cristo, desde o católico até outras igrejas evangélicas, católicas, enfim, todos são cristãos. E a salvação, ela não está em uma placa de igreja. A salvação não está numa denominação. A salvação está em Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Então Jesus não escolheu uma placa de igreja para fazer parte. Não. Ele trouxe a palavra dele e deixou a palavra para que os verdadeiros cristãos pudessem obedecer à palavra. Então quem vai ser os salvos, visto que Jesus não tem religião? Aqueles que obedeceram a sua palavra. Então esses são os cristãos, verdadeiros cristãos. Então onde tem o verdadeiro, tem aquele também que não é verdadeiro. E não é verdadeiro às vezes não é porque elas não querem ser verdadeiras, porque elas foram ensinadas a seguir a Cristo de uma forma errada, de uma forma diferente. Então há muitas organizações humanas. Há muitas organizações humanas. E o homem põe a mão e organiza do jeito dele, faz do jeito dele. Aí Deus deixa o homem fazer como ele quer fazer. Só que Deus aí não tem compromisso, por exemplo, de salvar essas pessoas, né? Por isso que é importante nós nos determos realmente na palavra de Deus e examinar ela. Então vamos aí. Eu fiz essa pequena introdução para nós entender o sentido do estudo. Quantos deuses existem? Se eu fizer uma pergunta aqui, todo cristão, isso é todos cristãos, se você fazer direto essa pergunta para ele, vai perguntar quanto Deus você acha que existe? Todos dizem que existe um único Deus, de uma forma unânime, é quase como uma unanimidade, de todos os cristãos. Só existe um Deus, certo? Não existe mais que um Deus. Mas quando entra para o lado da fé para mostrar a Bíblia e mostrar quem é esse Deus, enfim, aí que começa uma divergência. É aí que começa a divergência, porque a gente começa a perceber que as pessoas, por não entender as Escrituras, elas acabam formando outros deuses, está na mente delas, e aí começa a complicar a coisa, visto que esse Deus único, ele não aceita de maneira nenhuma outro Deus com ele. Ele não divide a glória dele com ninguém, diz a Bíblia. É por isso que nós temos que nos deter na palavra, entrar na palavra de Deus. Esse é o povo que vai para os céus. Então a igreja somos nós, né? Igreja não é quatro paredes. São coisas que a gente precisa muito entender, né? Está bem focado e às vezes tirar do nosso vocabulário
aquilo que as pessoas sempre aprenderam, né? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu vou na igreja, né? Não é assim? Parece que é uma coisa que é até tão comum. E a gente mesmo, se não tomar cuidado, a gente fala isso. Hoje eu vou na igreja, né? Mas na verdade eu não vou na igreja. Hoje eu vou lá na igreja. Não é o certo essa palavra. Porque aqui não é igreja. Isso aqui é um salão onde a igreja se reúne. Então igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Então Deus escolheu não 4 paredes feitas por homens para habitar. Deus quer habitar onde? Em nós, no homem, na mulher, no ser humano. Então nós somos a igreja. Agora, a igreja de Deus, verdadeira de Deus, ou seja, o povo verdadeiro de Deus, é aqueles que obedecem à palavra. E aí começa o estudo, entenderam? Aí começa o estudo, para lá. O verdadeiro Deus, ele não aceita outro Deus com ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, os verdadeiros é aquele que adora um único Deus, e esse único Deus a Bíblia descreve. A Bíblia aponta quem é esse único Deus que criou os céus, a terra e o mar, e que nós devemos servi-lo. Certo? Então, é uma introdução, porque se nós lermos aqui sem essa introdução, a gente não vai entender. Fazemos essa introdução para nós entendermos para lá. Quantos deuses existe? Um. Esse Deus criou os céus, a terra e o mar. E ele um dia se fez homem. Ele se fez homem, ele se fez carne. Ele esteve entre os homens, uma forma humana. Certo? E é aí que nós temos que entender. Quem que esteve aqui? Jesus. E muitos falam assim, o Filho de Deus esteve aqui, mas Deus não. Ele era o Filho de Deus. A partir do momento que alguém, por não entender que Jesus é Deus, e ele esteve aqui, quando não creem assim, já começa a formar outros deuses. E aí está o perigo. Então nós vamos para o estudo. Essa pequena introdução só para a gente entender mais ou menos que o sentido, né, que nós vamos aqui. Tem alguém que não tenha? É o da divindade, divindade, né? Então o estudo é sobre a divindade, que na capa aqui, posteriormente nós vamos inclusive transformar esse material num livro, né? A gente está escrevendo um livro, como é do conhecimento dos irmãos, e nós estamos juntando vários materiais aqui, para que nós possamos posteriormente juntar, agrupar tudo isso aqui, né? E então num único volume, vários estudos, um volume que vai então sair esse livro. Então tem a descrição da igreja aqui no começo, né? Aqui os irmãos veem embaixo aqui, ouça a programação, um versículo bíblico aqui, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ouça o nosso programa de rádio online, a Seara. Aí tem aqui o endereço da rádio, radioglobogospel.com.br, e não foi colocado aqui, mas das 7 às 9h30, o pastor Sandro apresenta o programa ao vivo, né? Os irmãos que não sabem, né? Tem uma programação ao vivo através desse endereço. Porque esse estudo depois pode ir com os irmãos, e os irmãos vão ter as informações aqui. Então vamos lá, sobre a divindade. Há uma profecia a respeito de Israel, que diz Oséias. Então lá em Oséias 6:1,
2 até o 3 fala dessa profecia. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conhecemos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, aqui é uma profecia, é um código, nós já falamos sobre esse código outros dias, de Oséias, sobre Jesus. Ele virá. Então, Jesus realmente, não foi na primeira, na segunda, ele vai vir, realmente, vai ser no tempo que Israel vai ser restaurado. Inclusive, os irmãos sabem que Deus tem uma profecia de restaurar o reino de Israel. Literalmente, o reino de Israel vai ser restaurado. Nós encontramos, inclusive, os apóstolos, perguntando a Jesus, em Atos capítulo 1, se era naquele período de 2000 anos atrás, que Jesus falou do Espírito Santo, que seria a restauração do reino de Israel. E Jesus disse a eles que não pertencia a eles saber, mas que sobre eles o Espírito Santo seria derramado, mas não sobre todos. E aqui, esse texto aqui está falando de uma fusão do Espírito, um derramado do Espírito sobre todo Israel. Nesse período aqui, aonde tiver um judeu, aonde estiver um judeu, um israelita, o remanescente, porque muitos vão morrer, porque vai estourar uma terceira guerra mundial, que vai ser, assim, fatal para muitos judeus. Muitos vão morrer, não somente os judeus, mas assim, principalmente os judeus, muitos vão morrer. E o que vai ter realmente esse privilégio de encontrar com Cristo vai ser o remanescente. Paulo fala sobre isso no livro de Romanos. Tá? Então, assim, essa profecia que diz, prossigamos em conhecer o Senhor, porque eles não conheceram o Senhor. Mas há essa busca, de conhecer a Deus. Mas não é somente os judeus. Há muitas pessoas que estão nessa busca, que tem pessoas que têm a sede, eles querem conhecer a Deus, eles querem entender as coisas de Deus, eles estão buscando, e aí é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, por quê? De hoje em dia, quando nós entramos para as redes sociais, nós corremos um grande risco, todos estão muito vulneráveis a ser alcançados pelas fakes. Assim, porque a pessoa entra ali e de repente é um bombardeio de informações mentirosas, de pessoas dando golpe, é uma coisa incrível. Porque as pessoas procuram muito nas redes sociais, muito na internet, hoje em dia se compra através da internet, praticamente a internet ela que comanda o mundo hoje, E aí é um perigo das pessoas caírem em golpe, das pessoas, enfim. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas estão buscando, as pessoas estão com sede. Elas, dentro das pessoas, tem uma sede, alguma coisa, clama por alguma coisa. E muitas vezes as pessoas não sabem o que isso significa. O que faz com que a pessoa tenha a necessidade de buscar alguma coisa, se apegar a alguma coisa? Você sabe o que é? Deus. Porque todos respiram Deus. Então só que a pessoa não tem um entendimento, ela pensa que qualquer coisa é Deus. Porque há uma sede, há uma busca, há um pensamento para lá. Existe um Criador. Todos sabem que existe um ser que criou o universo. Existe um Criador por detrás das coisas tão perfeitas que existe. E as pessoas ficam, mas quem que é? E aí chega alguém e apresenta para ela, não, isso aqui, o que criou tudo isso aqui é um hipopótamo. E a pessoa vai crer que o hipopótamo é um Deus. Se for lá para a Índia, vai crer que a vaca é um ser divino. Então vai crer na vaca, outros vai crer lá no... Estou entendendo? Porque assim, a sede, mas falta o que? O conhecimento das pessoas. Mas ela tem aquela sede. Outros adoram sol como Deus, outros adoram os astros como Deus, porque a pessoa tem uma sede. E o que leva todos tendo essa sede?
O próprio Deus. Porque esse ar que nós respiramos é Deus. Esse é o Espírito que a Bíblia diz que vai voltar a Deus. Então nós temos ele emprestado para nós vivermos fisicamente, para o nosso corpo viver. Mas ele vai voltar a Deus, porque ele está emprestado apenas para nós sobreviver. Certo? E então a pessoa tem essa sede, né? E aí que está o perigo. E aí que está o perigo. Porque aí aparece um monte de pessoas oferecendo Deus. E a pessoa, por ter essa sede, se apega a qualquer coisa. Qualquer fonte, né? Qualquer fonte, se ela tiver a infelicidade de entrar num lugar errado. Quantas pessoas, por exemplo, que são islâmicos, digamos, aquela doutrina islâmica. Por um motivo, mas Deus está salvando o islâmico também. Mas assim, quantos que entrou, aprendeu aquilo ali, que se encher de bomba, se explodir em nome de Alá, a pessoa vai para o céu e vai ter as mordomias que o Corão diz que a pessoa vai ter. E as pessoas se enchem de bomba porque elas querem ir para os céus, elas têm sede de Deus, elas querem encontrar Deus. Quem que vai se encher de bomba a troco de nada? Estão entendendo? Assim, não, é porque elas creem mesmo. Mas elas teve a infelicidade de deparar com a liderança que ensinou ela um Deus errado, uma fé errada. Por exemplo, tem outras pessoas que creem que a vaca é Deus, é um ser divino, tá? Enfim, eles entraram, depararam com aquilo ali e têm a maior reverência por aquela criatura, porque ele aprendeu de tal forma, creu de tal forma, ele tem um temor tão grande dentro daquilo que ele aprendeu, que uma vaca atravessa no caminho, ele fica ali e nem faz barulho para não espantar ela. Mas o que é isso? É um Deus, é uma sede de Deus. Ele sabe que existe, alguém apresentou isso como Deus para ele. Ele faltou entendimento. Ele está crendo aquilo ali. É por isso que Jesus disse que o Evangelho teria que ser pregado no mundo inteiro. E aí começa o quê? Problemas. Porque quando você entra com a verdade, você começa a ser rejeitado por aqueles que aprenderam a fé errada. Mas nós estamos falando de coisas que nós sabemos que é um absurdo. Nós já acabamos identificando como um absurdo. Mas daí tem, no meio da religião também tem absurdos. Que as pessoas também ensinaram. E as pessoas aprenderam. E às vezes para abrir mão agora é difícil, como um islâmico, como um indiano, como um... Enfim, é complicado. É muito complicado para nós entender. Então Israel também, eles foram ensinados que tinha um Deus, mas esse Deus viria, esse Messias que era o próprio Deus, era o Cristo, ele viria para eles, e ele ia libertar o seu povo, e eles ficaram naquela expectativa desse Messias, mas esse Messias veio, que era Jesus, só não veio na forma em que eles imaginavam que ele viria. Veio, né? Ele pensou que seria um ser, né, poderoso, inclusive, né, viria de uma família real, com muito dinheiro, e que ajuntaria após si um grande exército, treinaria esse exército, tornaria um líder desse exército e travaria uma grande batalha, uma grande guerra contra os países, inclusive Roma, que era o império na época, e derrotaria o Império Romano e tomaria conta do mundo. Só que Jesus vem de uma forma totalmente contrária àquilo que eles imaginavam, porque a Bíblia diz que Deus ele usa as coisas vis para confundir aquelas que parecem ser alguma coisa. Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que pensa que é. Então ele vem de uma forma totalmente diferente. O Senhor sempre trabalhou assim. Foi isso que confundiu eles. Porque quem era Maria na hora do dia? Quem era José na hora do dia? Então vejam bem que eles eram da tribo de Judá. Era menor. A tribo de Judá é a menor tribo de Israel. E eles eram a família mais pobre da tribo de Judá. Veja o que Deus fez.
A tribo de Judá era a menor tribo de Israel. E eles eram uma família desprezível, simplesmente temente a Deus, mas não tinha expressão, não tinha, entendeu? Não eram grandes, na época, né, visto como grandes pessoas. Não. E Jesus, então, nasce dessa virgem para um cumprimento das Escrituras e confunde meio mundo. Confunde meio mundo, inclusive os sacerdotes, os religiosos da época, os grandes da época, os mestres da época. Diz, mas não pode, como é que o rei de Israel vai vir assim? E a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Era um homem de dor, sofrido. Não era essa pessoa bonita que as pessoas pintam aí nesses quadros aí para vender, e acaba vendendo milhões e milhões, um italiano, né, vertendo sangue no seu rosto, os olhos azuis, nada disso. Segundo as Escrituras, Jesus não tinha aparência. Ele não tinha formosura nenhuma. Isaías descreveu a pessoa de Jesus, disse que nós olhávamos para ele, era uma profecia, referindo a Israel, nós olhávamos para ele e não desejávamos, porque ele não tinha formosura alguma. A aparência dele, disse Isaías, era como a raiz de uma terra seca. Vocês já viram como é que é uma terra seca? É feia demais, né? Uma terra trabalhada, arada, bem trabalhadinha, tá? Uma terra bonita, mas uma terra seca, você olha assim, isso dá até desânimo, entendeu? Então Jesus não tinha aparência. Inclusive, uma certa vez ele chega a Jerusalém para cumprir uma missão, as pessoas não deram pouso, rejeitavam ele. Dizia, não, pensava que ele era um mendigo que estava chegando ali. Era um homem sofrido, um homem de dor, um homem que tinha marcas no seu corpo, entendeu? Então, Jesus era esse ser. Mas como pode esse homem ser o rei? Não, esse homem não pode ser o rei. Esse aí está querendo tomar posse de uma coisa que não é dele. E eles, então, começaram a buscar uma forma de matar Jesus, e realmente chegaram a matar Jesus, e depois perseguir os seus discípulos para que essa fé não se estendesse, não se espalhasse, mas ela se espalhou, e hoje nós temos uma providência divina, a Bíblia em nossas mãos, e nós podemos hoje descobrir a verdade. Hoje nós podemos descobrir a verdade e ter a mente aberta para nós entender que Deus não tem compromisso com religião alguma. Deus não tem compromisso com o homem que faz da sua sabedoria, da sua mente, um caminho para ir para os céus. Não, o caminho para ir para os céus é Jesus. E Jesus é descrito pelas Escrituras. A quem Deus abrir a mente para entender isso vai ser salvo. E quem Deus não abrir a mente, porque não é um salvo, porque aí entra a predestinação. Acho que nós falamos da predestinação já lemos sobre a predestinação. Mas nesse estudo aqui, cabe uma pincelada também. Mas vamos continuar. É importante, às vezes, não nós ler tudo isso aqui e meditar em tudo, mas aquilo que nós lemos aqui, a gente entender. Por exemplo, um aluno, ele leva quanto tempo para ir na aula todo dia? Quanto tempo que leva para ter condições de passar de ano? E muitas vezes ainda tem alguns que reprovam ainda. Um ano inteiro, né? Tem o período ali de férias, mas é o ano inteiro, ele passa uma vez só. Ele vai ser aprovado ou reprovado no ano. E ele vai todos os dias. E tem exceto o período de férias do aluno. Veja bem que não é bem assim para aprender. A gente sabe que não é. E tem pessoas que às vezes, numa única vez, ele quer, acho que se ele não entende, não, ele tem que insistir, buscar, mas que é do aluno. Ele vai a primeira vez, um único dia, ele não vai aprender tudo quanto ele tem que aprender para passar de ano. Se ele desistir da aula, o que acontece? Aí que você é reprovado mesmo, né? Então é uma aprendizagem, a gente tem que buscar, e Deus disse que Ele colocaria sede no coração dos dele, uma vontade, um desejo. Eu sei que ninguém consegue fazer isso. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu estava falando para os irmãos aqui antes, cheguei aqui primeiro, depois a Mansana estava aqui, eu falei, Mansana, o que nós temos que fazer é falar. Falar. Nada mais a gente consegue fazer, mas Deus sabe aonde estão os seus. Ele sabe. E Ele faz brotar algo que nós não conseguimos com as nossas palavras.
Mas ele ia fazer, botar no coração de quem? Dos seus. Você está entendendo? Aí você começa a ver a diferença. Tem pessoas que buscam e outros não. Uns se interessam e outros não. Mas o que é isso? É o próprio Deus. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas isso não vem? É um dom? Então, eu sou salvo pela graça. Por meio da fé. De crer. Fé é crer. O que é graça? Favor imerecido. Eu não faço, mas recebo. Isso é graça. Eu sou salvo pela graça, mas por meio de alguma coisa. Por meio da fé. Mas ela diz, mas isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Então, se Deus não dá o dom, como que a pessoa vai ser salva? Por isso que Paulo descreve a salvação como uma graça. Ô Senhor, obrigado pelo Senhor abrir a minha mente, porque quantas milhares de pessoas que têm a mente fechada para o Evangelho, não entende? Aí ela simplesmente se contenta em ser uma religiosa. E são várias religiões, né? Dentro do próprio cristianismo, há uma divisão muito grande. Há uma divisão muito grande de fé dentro do próprio cristianismo. Um crê de uma forma, outro crê de outra. Mas como é que pode, todos sendo cristãos, todos tendo a mesma Bíblia, e ter essa divergência de fé? Mas alguém tem que estar errado, né? Então, a nossa inteligência, por exemplo, que Deus que abre a nossa mente para nós entender. Não, tem que ter alguma coisa está errada. Não pode todos estarem certos. Estão entendendo? Vamos ter o Márcio conosco hoje, né? Primeira vez, então aqui é um trabalho um pouco diferente, assim, um estudo mais bem profundo. A gente tenta levar as pessoas a pensar, né? Levar as pessoas a pensar. Então é assim, como pode? A verdade acerca da cor dessa folha aqui é uma só. Agora, mentira acerca da cor dessa, pode ter um monte. Concorda comigo? Uma coisa que não é verdade acerca dessa cor aqui pode ter um monte. Alguém pode falar que é azul, está errado. Alguém pode falar que é verde, está errado. Alguém pode dizer que é marrom, está errado. Alguém pode dizer que é preto, está errado. Alguém vai dizer que é, sei lá, outras cores tantos, está errado. Para alguém acertar, tem que dizer que ela é branca. Porque verdade não tem mais que uma. Mentira, engano, erro tem mais que um. Verdade não tem mais que uma. Verdade é uma só. Então, quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e as pessoas estão buscando essa verdade, mas crendo em forma diferente, pode ser que os dois estejam errados. Pode ser que os dois ainda não encontrou a verdade. Mas que os dois pensando diferente e os dois estando na verdade, isso aí não tem como. Que a verdade é uma só. Isso nós encontramos em qualquer estudo. Qualquer estudo. E a Bíblia não é nada mais, nada menos do que um livro que exige raciocínio. Certo? Então vamos para... Eu fiz aqui uma pequena ilustração sobre Israel. Israel está buscando, é uma profecia, estão buscando. E eles vão um dia reconhecer Jesus como seu Senhor, como sendo aquele que eles esperavam e que ele veio e eles não conheceram e mataram ele. E eles vão arrependidos, chorar, se lamentar. A Bíblia diz que cada tribo vai se lamentar, as 12 tribos, elas se lamentar o porquê que elas fizeram aquilo com o Senhor. E quando isso vai acontecer? Na segunda volta de Jesus, que na primeira ele foi o cego, mas o remanescente lá na frente vai ser salvo, porque existe uma promessa bíblica que eles serão salvos. Então, aí nós vamos estar, Oséias, Israel ainda vai, aí eu faço um pequeno comentário aqui, Israel ainda vai reconhecer que aquele que eles rejeitaram, entre aspas, que Jesus era o Deus, o qual eles esperavam. Rejeitaram por não conhecê-lo. Aí vem o livro, capítulo e o versículo, João 1, 10 e o 11.
Aí começa no versículo 10. Para os irmãos entenderem. Esse versículo 10 aqui já é tirado da Bíblia. Já é tirado da Bíblia. Então aqui, agora, até aqui eu faço um comentário. Mas agora aqui já é o versículo onde está escrito. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esses seus aqui refere a Israel, os judeus que não receberam Jesus. Então, o texto está dizendo que ele já estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo que refere às pessoas do mundo. Muitos, né? Alguns reconheceram, outros não. Dentre eles, Israel. Aí eu faço um comentário. Agora vem um comentário. Eu estou fazendo um comentário aqui, mas vem um comentário que as pessoas podem levar esse estudo e depois ver o raciocínio e ver se ele tem a ver, né, ou não com o texto. Né? O homem não irá conhecer a Deus pela sua sabedoria. Aí é um comentário que eu faço aqui. Somente por revelação do próprio Deus. Veja Lucas 10, 22. Esse texto nós vamos ler agora, está em Lucas 10, 22. Tudo me foi entregue por meu Pai, disse Jesus. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Então o que Jesus está falando? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ou aquele a quem o Pai quiser revelar. Então, é uma revelação. Então, veja bem, para a gente conhecer a Deus, conhecer quem é o Filho, quem é o Pai, depende de uma revelação. Entendeu? Se Deus não revelar, a pessoa não entende, não compreende. Aí, vamos para os próprios discípulos, para a segunda página. Os próprios discípulos de Jesus, é um comentário agora, andavam com ele, comiam com ele, mas não conheciam quem era ele. Por não conhecê-lo, ao ouvir Jesus falar do Pai, pediram para Jesus mostrar eles o seu Pai e de quem ele tanto falava. Então os discípulos de Jesus, eu faço esse comentário, né, para a gente entender o versículo que nós vamos ler posteriormente aqui. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam ali uma vida inteira com Jesus e não conhecia ainda quem era Jesus. Aí simplificando aqui, falando do Filho. Então o Filho de Deus estava ali. E Jesus, ele falava muito do Pai. O Pai e tal, né? Orava o Pai, tá? O Pai. E os discípulos ficavam preocupados. Mas quem é esse Pai de que ele tanto fala? Porque quando diziam que era José, ele dizia que não. Mas quem é esse Pai de que ele tanto fala? Então eles, os discípulos, ainda não conheciam que era Jesus. Certo? Eu estou fazendo esse comentário, mas ele já está feito aqui já na escrita, né? Esse Pai de quem ele tanto fala. Ele mesmo que estava com eles já há muito tempo e eles ainda não o conheciam. Aí vem o capítulo, o livro, capítulo e versículo onde Jesus se revela a eles. Lembra que nós vemos Lucas antes? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão aquele que quiser revelar. E, inclusive os discípulos também não conheciam, mas Jesus agora se revelou a eles porque eles eram salvos. Vocês não estão entendendo? Então é normal uma pessoa não conhecer Jesus, mas se ele é um salvo, ele está dentro do plano de salvação, Deus vai fazer o quê? Deus vai se revelar a ele. E Deus se revela através do quê? Da palavra. Então aqui, por exemplo, Jesus se revela através da palavra, ele falando com eles para lá. E vamos ver o que ele falou. Aí nós vamos, João 14, do 6 ao 9. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6 de João 14, nós lemos, né? Versículo 7 agora, de João 14. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. O que ele está falando aqui? Ele está se revelando. Então ele está dirigindo aos seus discípulos e dizendo, se vocês tivessem me conhecido, mas eles não conheceram ele, mas ele está falando, se vocês tivessem me conhecido, então vocês conheceriam meu Pai. A revelação. Veja bem como é que a palavra, você lê a palavra e a palavra, ela traz a revelação. Mas eles não tinham conhecido que era ele. Por isso que ele está perguntando, mostra-nos o Pai. Porque eles queriam um pai fora dele. Não é isso? Sim. Então, veja bem que ele está perguntando, mostra-nos o Pai. Ele vai falar isso no versículo abaixo. Ó. Se vós me tivesses conhecido, conhecidas também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Por quê? Eles estavam vendo ele. Estavam vendo ele. Eles, desde agora o conheceis e tendes visto. Verso 8. Replicou-lhe Filipe. Filipe, todos sabem que é um dos discípulos, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Em outras palavras, não vamos te perguntar mais nada. Isto é o suficiente. Isto nos basta. E o discípulo Filipe pede para Jesus mostrar para eles o quê? O Pai, de quem ele tanto falava. E Jesus se revela como sendo este que ele queria que Jesus mostrasse fora dele. Olha a importância da gente ler não somente a Bíblia, qualquer livro, qualquer literatura, qualquer escritura, a gente precisa entender texto. Não é assim? Porque se você entende o texto, depois se alguém te perguntar sobre o texto, você vai conseguir dar uma resposta sobre o texto, porque você entendeu o texto. Ninguém consegue explicar um texto se ele não entendeu o texto. Isso não cai muito nas redações do Enem, né? O Enem, por exemplo, é algo que você conhecimento da matéria, daquilo que vai cair ali, se você tiver conhecimento, você mata a pau, porque você vai fazer uma redação, você vai escrever o seu próprio punho, mas você não vai poder copiar de nenhum livro. Você tem que ter lido, ter o entendimento daquilo que você leu, e depois você vai fazer a redação. E a redação praticamente é o Enem. É o suficiente. Então nós vamos. Aí ele, Filipe, disse, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Veja bem que é uma, né? Jesus, após ele dizer, mostra-nos o Pai, disse, mas para, quanto tempo estou com vocês, vocês não me conhecem ainda? Porque Filipe queria que ele mostrasse um Pai fora dele. Disse, não, para, o Pai não está aqui agora, mas numa oportunidade eu vou mostrar para vocês o Pai. Ou ia dizer, não, o Pai não está aqui, o Pai está lá no céu. Que não seria errado se ele falasse isso também, porque também ele estava no céu. Porque Deus, ele está lá no céu, está aqui, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares, porque ele é onipresente. O único, quer dizer, o único que está presente em todos os lugares no mesmo instante. Não seria errado. Mas aqui ele está trazendo uma revelação explícita para não deixar nenhuma confusão para nós hoje, porque para os discípulos eles não tiveram, porque ele andou com ele pessoalmente, né? Ele ensinou para eles pessoalmente, mas para que nós pudéssemos hoje ler o texto e tirar toda a confusão de quem é esse Pai, de quem ele tanto falava, porque ele fala para os discípulos também, os discípulos pedem, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, mas há quanto tempo estou com vocês? Vocês não me conhecem ainda não? Aí ele continua dizendo aqui, quem me vê a mim,
vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que ele está fazendo aqui? Ele está reprovando aquela forma de Filipe perguntar a ele. Ele disse, mas para não, você está perguntando para mim, está querendo que eu mostre o meu Pai para vocês? Mas eu estou há quanto tempo com vocês? Vocês não me conhecem ainda? Mas, versículo antes, ele já não tinha dito, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês conhecessem quem sou eu, vocês conheceriam ser meu Pai também. Agora aí nós começamos a ver o seguinte, quantas pessoas servindo um Deus errado e ainda não conhecendo quem é Deus. Como os discípulos até então não conheciam, passou a conhecer porque Jesus se revela a eles. E a mesma revelação que Jesus deu a eles, Jesus quer dar àqueles que estão vivos hoje. Porque Ele é o mesmo, a palavra dele é a mesma. Ele não envelheceu, Ele é o mesmo Jesus. Estou entendendo? Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Então, nós precisamos, as pessoas precisam conhecer, mas a religião, ela oculta a verdade. A religião não se interessa em levar as pessoas a conhecer o Deus verdadeiro, porque se as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, elas não poderão ser salvas. Porque quando apresenta esse Deus para elas, ela diz, não, esse não é o Deus. Pronto. Ela está querendo substituir o Deus verdadeiro por um outro Deus que não existe. Ainda que as pessoas chamem de Deus. Mas em uma imaginação humana, e esse Deus é formado pela mente humana. Porque o Deus que nós temos que seguir e servir é o Deus que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos revela. Olha como, mas é difícil. Por que é difícil? As pessoas, infelizmente, de hoje em dia não gostam de pensar. Pode ver essas pessoas na internet, como chama esses ídolos na internet, pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, o que eles falam é uma lei. O que eles falam, eles têm milhões, então o que eles falam. Eles vêm com a moda, eles põem a moda, todos os seus seguidores começam a fazer aquilo. Porque a mente das pessoas estão cauterizada de tal forma que elas não querem pensar. O outro pensa para ela e fala para ela e dirige ela, conduz ela. É a pessoa que dá a direção para ela. Ela simplesmente, não, fulano falou, mas é uma mentira, mas o camarada falou. A mente dela está cauterizada, ela está presa por aquele ídolo. O Deus dela é aquela pessoa. E você pode provar que é mentira, que você não tem o que fazer. Não veio daquela bolha, é verdade. Porque a mente está cauterizada, isso é um demônio, é um espírito maligno. E esse espírito maligno está o quê? Na religiosidade. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que as pessoas pensem por nós. E eu sempre digo que para os irmãos, não deixem eu pensar por vocês, pelo amor de Deus. Vocês têm uma mente, têm uma inteligência, e cada um de vocês vão ter que chegar individualmente falando diante do Senhor e prestar conta dos seus feitos. O meu trabalho é levar vocês a pensar. Entendeu? Pensar. Ó, leia, pensa, veja que o que está aqui tem a ver. Não vai acreditar, não, porque o pastor João falou, tá, e se eu estiver ensinando errado? Estou entendendo? Então, as pessoas de hoje em dia, infelizmente, a maioria dos que dizem ser cristãos são preguiçosos. Não gostam de ler, não se interessam em buscar, está compreendendo? E a maioria dos líderes, sabendo disto, estudando o que mais agrada às pessoas, porque eles estudam as pessoas para oferecer às pessoas aquilo, um produto que agrada a elas. Opa! Entendeu? Então, são pessoas que têm a mente iluminada para o mal, para enganar. E é isso que elas oferecem para as pessoas. O que a pessoa quer de hoje em dia? A maioria das pessoas querem hoje em dia. Passagem no seu ego.
mensagem no celular. Sim, elas querem assim, uma religião, quer um lugar. Às vezes as pessoas, é tanto problema que acontece de hoje em dia na família, no emprego, enfim, em todas as áreas, sentimental, material, econômica. As pessoas andam, que elas de repente querem um lugar para elas interagir, para elas fazer amigos, amizade, para ficar algum momento, tá compreendendo? Esquecer da luta do dia a dia. Ela quer às vezes esse lugar, tá compreendendo? Porque é uma luta travada mesmo que as pessoas têm de hoje em dia, mas elas não estão preocupadas. Elas não estão preocupadas, não estou falando tocante à igreja, né? E não é errado a pessoa, se ela pode de repente fazer parte de um grupo aí, desde que seja um grupo, por exemplo, ainda que seja seletivo, mas que não saia fora daquilo que diz o cristianismo, né? Não que seja errado, mas eu digo assim, espiritualmente não, espiritualmente ela tem que saber aonde está aqueles que realmente se preocupam com a verdade, com a salvação, com a vida eterna, porque um dia ela vai morrer. Essa que é a realidade. Um dia ela vai morrer. E quando ela morrer, se ela simplesmente fez parte de um grupo religioso que nunca se preocupou em pregar salvação, vida eterna, mostrar o que a Bíblia diz para nós sermos salvos, ela vai ser condenada. E aí? E ela não vai ter como, né? Ela não vai ter como, por exemplo, culpar o pastor. Ela não vai ter como culpar quem quer que seja, não é verdade? Porque ela não usou o quê? A inteligência dela. Ela simplesmente foi uma com os milhares de pessoas que seguem lá o ídolo. Tem pessoas que têm milhões de seguidores. Estou falando isso tanto no evangelho quanto no, está compreendendo? E as pessoas, elas ganham muito fácil. Eu sempre digo, de hoje em dia estão ganhando no grito. Pode ver. Parece a igreja que faz mais barulho, taca, derruba cadeia, faz aqueles movimentos, e o povo gosta disso, coitado do povo, não, entendeu? Não quer usar a inteligência. Uma reunião como essa aqui, nós estamos conversando, nós estamos dialogando aqui, fazendo o quê? Dando tempo às pessoas pensarem, tem a ver o que nós estamos falando aqui, o texto nós estamos lendo, dentro do assunto nós estamos, tem a ver, olha lá, está encaixando as coisas aqui, então isso é para a pessoa pensar. Mas num lugar onde a pessoa derruba a cadeira, faz um barulhão que a pessoa chega ali tranquila, sai com dor de ouvido, sai com dor de cabeça. Mas a maioria das pessoas acham que o usado por Deus de hoje em dia é aquele que faz muito barulho. Infelizmente. Né? Por quê? Não raciocina. Então, para nós, acho que horas que é agora? 9 horas. Então, uns 10 minutinhos eu já vou encerrar. Diz aqui, eu não li o 9, né? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quer dizer, ele diz, como você está pedindo para mim te mostrar o Pai? Mas quem está falando é o Filho que está falando. Certo? Simplificando aqui, é o Filho. Então, ele entendia que aquele que estava ali era o Filho. Os ouvintes, aqueles que vão deparar com esse vídeo, né? E eu estou falando de uma forma bem pausada para que vocês possam usar a mente de vocês, né? Então, os discípulos sabiam que ele era o Filho, entendiam que ele era o Filho. Não, o Pai, eu quero que o Senhor mostre o Pai, o Senhor é o Filho. Mas mostra-nos o Pai que nos basta. Esse Pai de quem o Senhor tanto fala. Jesus reprova essa pergunta. Mas há quanto tempo estou com vocês? Vocês não me conhecem ainda? Quem é o Filho de Deus? Ele é o Pai. Ele é o Pai e o Filho. É um só. Então não existe o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Os três é um. Mas quando uma pessoa, por exemplo, a religião, qualquer religioso, que diz que não, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro, e ambos são Deus, mas não é o mesmo, porventura, eles não formaram três deuses?
lógico. Isso aqui é uma lógica. Não precisa a pessoa nem fazer força para entender. Se eles não é o mesmo, mas eles creem que ambos são Deus, mas não é o mesmo. Eles formaram 3 deuses. E se eles formaram 3 deuses, porventura não são idólatras? E a Bíblia diz que o idólatra não entra no céu. Estão entendendo? Mas veja que a religião não se preocupa em mostrar isso. Não se preocupa. A religião está se preocupando com outras coisas que interessam as pessoas, não com a salvação das pessoas, não com a vida eterna. E a pessoa pode até adquirir aquilo que a elas estão sendo apresentada, porque é isso que elas querem. Mas salvação, elas não têm. E isso é importante, né? É importante porque Deus abençoa, Deus cura, Deus abençoa financeiramente. Deus é Deus, Ele faz, levanta morto, Deus faz o que Ele bem quer, o que Ele bem entende. Mas que adianta? Nós sermos curados, nós sermos abençoados financeiramente, temos tudo nessa vida e quando morrer, como todos nós vamos morrer um dia, perder a salvação, por não ter entendido o plano de salvação, ou simplesmente ter nos conformado com apenas uma religião. E aí, Jesus, o Filho de Deus, veio para dar entendimento aos seus escolhidos, para que eles pudessem servir o verdadeiro Deus. Mas veja bem a revelação, quem é este verdadeiro Deus? Isso aqui é um comentário que eu faço, né? Que o Filho veio para se revelar aos seus, para mostrar aos seus quem era o verdadeiro. Mas o que as Escrituras dizem? Que revelação que ele traz? Que as Escrituras traz? Quem que a Escritura diz que é o verdadeiro? É o Filho. O Filho é o verdadeiro. Aí eu coloco aqui, 1 João capítulo 5, verso 20. É o último versículo dessa página aqui, né? Então, 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é esse verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja lá que os discípulos queriam que ele mostrasse um outro. Ele disse, mas sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então não tem um outro Deus além dele. Não tem um outro Pai além dele. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus. Aí Jesus, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, porque é um só. Vocês não estão entendendo? Isto aqui é vida eterna. Então veja bem, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não estamos falando de prosperidade, não estamos falando de salvação, de vida eterna. A vida eterna. Então, irmãos, a coisa é mais séria do que nós possamos imaginar quando se trata de salvação de vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, veio para dar entendimento aos seus escolhidos, para que eles pudessem servir o verdadeiro Deus. Mas veja bem a revelação. Quem é esse verdadeiro Deus? Nós temos que seguir o verdadeiro Deus, certo? Porque tem os deuses, aqueles que se apresentam como os deuses falsos. Existem vários deuses, nós citamos alguns aqui, Vaca, Buda e outros tantos, né? Seres que se revelam aí como Deus, pertinho de nós, que tinham em Cristo, né? Que o pessoal até faz uma brincadeira que Cristo nos abandonou, foi para Brasília, né? Quer dizer, o camarada dizendo que é o Cristo. Então, mas outros tantos
temos aí no mundo. Lá no deserto da Arábia, por exemplo, tem um cidadão lá que diz também ser o Messias, o Cristo, que, segundo o que as pessoas dizem, a história, ele faz fogo cair dos céus. Tem inclusive pastores que vai lá e é enganado por ele, porque não conhece a Bíblia. Estão entendendo? Então aqui João, ele está dizendo para conhecer o verdadeiro, mas tem os falsos. Esse que é o raciocínio. Então, para lá. João, a Escritura está falando que ele veio, Jesus veio, ensinou aos seus, como ele está nos ensinando hoje, pela palavra. Jesus fala conosco pela palavra, certo? Pela palavra. Ele também está nos ensinando para nós não servirmos um Deus errado. Porque se alguém querer apresentar para nós um Deus fora do Filho, ele é falso. Não foi isso que os discípulos queriam e foram surpreendidos com a revelação de Jesus? E eu estou contando vocês não me conhecem ainda. Então, Bíblia é revelação. Revelação. E encerrando aqui, diz aqui: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, a vida eterna. Quem tem o Filho tem também o Pai. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. 1 João 2, 22 ao 23. Por que João está falando assim? Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Porque não existe um Pai fora do Filho. Estão entendendo? Então, quem tem o Filho tem o Pai. Foi isso que Jesus sempre falou. Inclusive, lá em outros textos, ele apresentava aos seus discípulos: quem vê a mim vê o Pai. Eu estou há quanto tempo com vocês? Esse versículo que o pastor leu agora é 1 João 5,20. 5,20. É que ele parece que ele está repetido, né? É que daí embaixo aqui que tem outro. Não, já é 1 João. Já é 2, 22, 23. Então daí é embaixo, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que... Isto. É porque aqui, esse João 5,20, ele está na página anterior. Eu vi que ele está repetido. Na página anterior, mas não tem problema. Ele está repetido aqui. Não, estou falando assim, de caso que nem aqui, a gente está vendo, né? Só que as pessoas que estão assistindo, que vai assistir depois, não vai, né? Não, mas eu disse aqui, 1 João 2, 22 ao 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Uma pergunta. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, porque é um só. Então o que ele está falando? Se não crê nisso aqui, negou o Pai e o Filho. Mas como pode? Não, eu só neguei o Pai, porque o Filho é outro. Não, eles é um só. Você tem um, você tem o outro. Você não tem um, você não tem o outro, porque o Pai e o Filho é uma única pessoa. Mas como funciona isso? O Filho é a carne. O Filho é a parte física. É o Verbo que se fez carne. O Espírito que a Bíblia descreve, João 4, 24, como Deus é Espírito, ele entrou dentro daquele corpo. Como nós somos um também, nós temos um corpo, dentro de nós está o quê? Nosso Espírito. Mas isso não faz de nós duas pessoas. Nós somos uma pessoa, corpo, alma e Espírito, mas são distintas. O que morre não é o que está dentro, é o que está fora. A pessoa quando morre, o corpo dela morreu. O corpo do fulano está sendo velado. Não é assim que as pessoas falam? O corpo do fulano está sendo velado em tal lugar. O corpo do fulano e o fulano. Então esse fulano tinha um corpo. E ele? Aí ele disse, não chora. Uma hora dessa ele está lá no céu, porque todo mundo vai para o céu quando morre, né? Não chora, uma hora dessa ele está lá no céu. Mas o corpo, quem está ali? O corpo dele. E ele? Não está ali mais. Mas isto faz dele duas pessoas? Não. É uma pessoa, o corpo, alma e espírito. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A matéria é o Filho, mas o que estava dentro dele é o Espírito, é o Pai. E Jesus disse, não crê tu que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Por que ele estava no Pai? Em que forma que ele estava no Pai? Palavra. Porque quando o Pai sai dele, o Espírito sai dele, quem falava era o Espírito. O que está falando aqui é o Espírito. A minha alma está falando, meu Espírito está falando.
Porque se o meu espírito sair do meu corpo, o que acontece no meu corpo? Ele tomba. O corpo não fala por si. A Bíblia não chega a fazer uma alusão que as obras sem a fé é morta, tanto quanto o corpo sem o espírito? Então, as pessoas elas formam religião, e aqui nós estamos falando de salvação, de vida eterna, porque se não crê assim, não pode ser salvo. Porque a pessoa está crendo um Deus errado, está tendo uma fé errada. Ela simplesmente é uma religiosa e não poderá ser salva. Essa aqui vai ser a última página, tá? Por causa do horário, né? E posteriormente nós podemos continuar. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. É a mesma revelação do Evangelho de João 14, 6, 7, 8 e 9. Eu estou trazendo aqui um comentário agora, né? Que nós já lemos lá. É a mesma revelação de João 14, 6, 7, 8 e 9. Quem vê o Filho, vê o Pai. O Pai está no Filho e o Filho no Pai. Não existe um Pai fora do Filho, nem um Filho fora do Pai. O Pai e o Filho são um. Aí tem um texto aqui, já é outro capítulo de João. Agora, Evangelho de São João, capítulo 10, verso 30, que diz: eu e o Pai somos um. Palavra de Jesus. Então, diz, eu e o Pai somos um. E pode ver, quando Jesus falou isso, o que aconteceu com os religiosos? Eles pegam pedra para matar ele. Por que eles queriam apedrejar ele? Porque eles não aceitavam esse ensinamento. Então, o religioso, mas eram pessoas que diziam servir a Deus, como de hoje em dia. De hoje em dia, igualmente, as pessoas dizem servir a Deus, né? Dizem servir a Deus, mas, infelizmente, elas estão numa religião e por isso elas estão servindo um pai fora do filho, quando a Bíblia diz, não, os dois é um, pai e o filho trata de uma única pessoa, quem tem o filho tem o pai está no filho e o filho está no pai. É uma única pessoa, como nós. Nosso espírito está em nós. E a palavra que as pessoas ouvem está dentro do espírito, porque é o espírito que fala. Nós simplesmente somos um tabernáculo, um templo, um corpo, para que o que está dentro cumpra a missão dele nesta terra. Amém? Oramos, encerrando o culto, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, por esses momentos que passamos na tua presença. Senhor, aqui os irmãos que vieram, as irmãs que vieram, Senhor, vieram com o objetivo, Senhor, de ouvir tua palavra, de examinar tua palavra. Eu sei, Deus, que o Senhor tem muito que fazer no nosso meio. O Senhor está buscando os seus, o Senhor está trabalhando a vida dos seus. O Senhor, Deus, tem uma palavra profética para esse tempo, Pai. Eu sei, Deus, que ela não vai passar sem que ela cumpra no meio do teu povo. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem o domínio dos céus, da terra e do mar. O Senhor faz o que bem quer, o que bem entende. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E nós oramos ao Senhor que os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, aonde quer que eles estiverem, Senhor, sejam tocados de uma forma ou de outra, Senhor. Seja por um convite, movido, Senhor, por um sinal, movido, Deus, por uma revelação divina, que o Senhor, Deus, possa estar conduzindo eles, Senhor, para unir em torno da tua palavra, porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor Deus, é a verdade, é a única, Senhor, que garante-nos, ó Deus, que nós estamos no caminho certo. Pai querido e santo, em teu santo nome nós oramos por todos quantos estão aqui e aqueles que não puderam vir nesta noite, Senhor. E aqueles, Deus, que irão deparar com esse vídeo, com esta gravação, com esse estudo, Pai. Abençoa os teus filhos e tuas filhas. O Márcio, Senhor, que está conosco nessa noite, Senhor. Em o nome de Jesus, que ele seja, Deus, abençoado por ti, por ter tirado parte do seu tempo, Senhor, que poderia estar na sua casa, descansando, ou ocupado em outras coisas, mas ele aceitou de uma forma, Senhor Deus, aleluias, o convite, e aqui Deus veio para juntos examinarmos a tua palavra. Dê a recompensa, porque o Senhor é Deus de recompensa. O Senhor sabe como recompensar cada um de teus filhos e filhas, aqueles que aqui se encontram, Senhor, cada um dos irmãos e das irmãs, desde as crianças até os adultos.
adultos. Em o nome de Jesus Cristo, cobre com o teu manto santo e sagrado, Senhor. E aqueles que irão deparar com esse vídeo, Senhor, que sejam impactados pela tua palavra, que os teus filhos possam, Deus, levantar suas mãos e dizer: sou filho de Deus, eu quero seguir a palavra do Senhor. Em teu santo nome nós oramos, Pai. Nós oramos, Jesus, que o Senhor também possa curar enfermos, que o Senhor possa libertar os oprimidos, que o Senhor possa resolver os problemas mais insolúveis da vida. Em o nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos na certeza da tua resposta. Amém e amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em seu santo e maravilhoso nome. Estamos despedidos em nome de Jesus.